Bem-vindos ao Agile World português. O Agile World é uma instituição filantrópica criada pelo Carl Smith e Sabrina Bruce para focar na agilidade em comunidade global, democratizando a informação. Nasceu em fevereiro de 2021, durante o Axis Agile It Reflect Festival, ganhando milhares de seguidores ao redor do mundo. Eu sou Carla Krieger e, junto com o Vitor Patané, somos os co-hosts da versão em português desse broadcast. Nossas talks são com pessoas que aplicam os princípios ágeis e obtêm resultados, assim como você também pode fazer. Esse episódio está super especial. Teremos o Weber e Fabiano contando a jornada deles, das suas carreiras e como a Dutex customiza o seu produto de acordo com as necessidades dos clientes. O Fabiano foi aluno meu aí do MBA em Santa Catarina, na Católica, e contou um caso muito bacana da Dutex, onde tem toda, um trabalho aí de olhar para uma necessidade do cliente, inclusive fazer uma reconfiguração da indústria, que está fantástico. Mas vou deixar o Patané aí, dar o bom dia, boa tarde, boa noite dele e trazer o Fabiano e o Weber para o palco do AWP. Olá, amigos do AWP, como estão vocês? Salve, salve, meu povo! Estamos aí mais uma vez com vocês para dar aquele recado para vocês, trazer aquela informação bacana, aquele case. Hoje é dia de case. Hoje vocês vão ouvir um case incrível sobre um dos princípios da agilidade. É isso mesmo, vamos falar um pouco de inspeção e adaptação. Que tal? Vamos falar de adaptação, de entender a necessidade do usuário, de levar a melhor experiência para o nosso usuário. E vamos entender como a Dutex chegou lá com eficiência, e com excelência, claro. E para isso, vou estar trazendo hoje, para contar essa história para a gente, o Fabiano e o Weber, para trazer um pouco mais de que foi essa experiência de adaptação, como é que essa empresa chegou nesse ponto aí. Vamos lá? Meus amigos Fabiano e Weber, sejam muito bem-vindos ao palco do AWP aí, e o palco de vocês, por favor, apresentem-se aí. Boa noite, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. Sempre é uma alegria e uma honra falar da empresa, E o que a gente puder estar falando aí para contribuir com os empreendedores, com os executivos aí do meio corporativo é sempre um prazer. Fabiano, Fabiano trabalha aí com a gente também, por favor, Fabiano, se apresenta. Bom, desculpa, Meu nome é Weber, é meio estranho mesmo, meio diferente, mas é Weber, essa pronúncia. Alguns falam assim, Weber, que tem cerveja no meio, então já se torna mais fácil de entender. Eu falo isso porque já me acostumei já com as piadas, tal, essa parte já foi, então tá tranquilo. Não sofro mais bullying com o nome. Fabiano? Boa noite a todos. Eu sou o Fabiano, venho aí da formação de mecânica, minha graduação é em mecânica, estou fazendo MBA em gestão de projetos. Porém, venho, acredito eu, aí que me destacando bem na parte de gestão. Então, estou na Dutex aí desde 2013, desde o início da empresa. Passamos por altos e baixos, normal de todos os inícios, E com propósito aí muito forte, acreditando no sonho do Weber aí, dos outros sócios, a gente vem vencendo a cada dia aí os obstáculos e crescendo. Show. Então é isso, a minha formação aí é da área de administração, sou graduado em administração de empresas e negócios e pós-graduado em gestão de projetos também, inclusive pela PUC, acho que é a mesma, Fabiano, você estava fazendo aí, É isso, Isso, mesmo. Tá legal, bacana. Ainda bem que eu não falei besteira, Já pensou se era outra instituição, Bom, contando um pouquinho, assim, da história da Dutex, Eu trabalhei 19 anos numa empresa aí de plástico, que é uma pioneira aí no mercado de tubos conexões do mercado.
Nos últimos 8 anos, trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento. E tem um fato muito bacana, assim, que às vezes a gente vê de empreendedores, muitas pessoas, acontece muitos profissionais, quando eles perdem o emprego, eles vão lá e acaba montando um projeto, até de repente não consegue se colocar no mercado e tal, e monta um projeto e se aventura na área do empreendedorismo. Muitas vezes dá certo, né? Só que muitas vezes é meio que algo que não é planejado. Então, a Dutex nasceu justamente, foi 2 anos antes de eu sair dessa empresa, no qual a gente montou um projeto juntamente com 2 sócios, né? E aonde que nasceu a Dutex. Então, acabamos planejando, né? Esse tempo todo, não foi assim, algo, pô, precisamos trabalhar, vamos montar um negócio e todo mundo saiu correndo. Então, não, cada um tinha seu emprego, né? Planejamos, montamos o plano de negócio, né? Apoiado aí pelo Sebrae, né, que é importante, ou qualquer outra instituição que possa apoiar um bom planejamento estratégico, né, a curto, a médio, a longo prazo, é muito importante isso, para você ter uma visão. Porque a gente brinca aqui na empresa, juntamente com meus 2 sócios, né, que quando você cria uma empresa, do zero, a empresa é igual um filho. O filho, por mais que ele não seja tão bonito, mas para nós pais sempre vai ser o mais bonito do mundo. Empresa é a mesma coisa, só que a gente tem que ter esse cuidado, né? Que nem sempre é tudo um mar de rosas, né? A gente tem que criar cenários, né? Seja um cenário otimista, né? Precisamos ser otimistas como empreendedores. O empreendedor, sem ter um otimismo, eu acredito que não deve ser um empreendedor. Porém, também temos que criar cenários realistas e até pessimistas, né? Vamos pensar lá. O Fabiano falou ali, passamos por altos e baixos, né, Fabiano? Pegamos, a empresa foi fundada em 2013 e no 2013, logo ali no início de 2014, 2013 já pegou alguma parte, né, mas veio uma crise global, né? Então, assim, esse cenário você tem que contemplar dentro do teu negócio. Então, um cenário pessimista, né? Para que você, quando acontece algo que você não está esperando, você tem que estar pelo menos preparado, né? Então, criar esses cenários, é muito importante você criar esses cenários como empreendedor, porque a empresa, apesar de ser uma cria da gente, né? Mas não é igual o filho que é o mais bonito do mundo, né? Sempre tem que enxergar os percursos aí que pode acontecer negativamente para o negócio, né? Então, em 2013, montamos todo o projeto, quer dizer, dois anos antes, em 2013, colocamos o projeto em execução. A primeira máquina que a gente colocou aqui, a gente começou só com a parte de plástico, né? Com a parte de extrusão. Nós importamos essa máquina, essa linha toda, né? Não só a máquina, mas a linha toda da China. Na época, por incrível que pareça, nós fechamos a época lá, a primeira parte da operação de câmbio, o dólar estava 1,92, só para ter ideia, né? 3 meses depois, quando a máquina embarcou já, quer dizer, foi feito desembaraço aqui, nós fechamos o dólar ali em 2,2. Então, estava maravilha, assim, para a gente ter uma lembrança, assim, talvez, né, 2013 não seja... saudades, né? Não seja um tempo tão longo, mas a gente teve aí o dólar e médio prazo aí baixo, assim, né? Dentro das nossas operações. Hoje a gente não tem mais essa oportunidade aí, né? A gente sabe que o dólar está bem acima disso, mas só para a gente fazer uma comparação do cenário que nós estamos vivendo hoje, né? E aí, Weber, eu ia te perguntar, né, já aproveitando a tua pausa aí, o que a gente fala tanto em propósito, motivação, o que levou vocês 3 a criarem a Dutex? Perfeito. Então, o que a gente enxergou, né? Primeiro a gente enxergou ali em 2010, né? A gente lembra, todos nós, acredito que vamos lembrar disso. Nós estávamos o Brasil em si ele estava numa crescente muito grande, uma demanda muito grande, né? Então, assim, se vendia tudo que existisse.
Então, estava até um déficit de produto no mercado. Então, a economia estava muito acelerada, né? A gente enxergava assim que a parte de importação, né, era aquela loucura tal, as empresas aí pedindo, de commodity, pedindo 30, 60, 90 dias para entregar um produto, né? Então, estava aquela loucura. Então, a gente enxergou esse cenário e falou assim, poxa, a gente está olhando, se pegar todas essas empresas aí, chacoalhar elas, não vai cair nenhuma peça a mais, pô, vamos montar uma empresa, né? Vamos montar uma empresa também para a gente começar no mercado. Então, a gente começou assim com uma linha, né, de produto, justamente enxergando o cenário atual que estava aquecido, né? Então, foi isso que levou assim a gente criar coragem, né? E montar. Além disso, claro, a questão da gente enxergar esse lado empreendedor, né? Lado empreendedor. Só fazer um adendo aqui, a gente hoje Joinville, né? Que é a nossa região, a empresa está situada aqui em Garuva, município do lado de Joinville, né? Mas Joinville é a referência aqui do polo industrial e até as instituições aqui de ensino, elas preparavam os profissionais aí para serem empregados, né? Para você trabalhar numa empresa. Não preparava você para ser um empreendedor, para você olhar, você ser um empreendedor, né? Então, isso, a tomada de decisão para você de ser um empreendedor, também não é simples, né? Você está numa empresa, você está numa baita empresa, bem posicionado, com salário bacana, tal, né? E você sair, deixar tudo e montar um negócio, você também tem que ter um pouquinho de inspiração empreendedora, né? Para tomar essa decisão. E isso também somou bastante aí para a gente acreditar, né? Nesse sonho, né? E nesse projeto aí de montar a empresa do zero. Bacana. Boa. E aí, Fabiano, você trouxe dentro da disciplina lá na Faculdade de Santa Catarina, né, um case bem interessante de change management que eu fiquei encantada. Você consegue trazer um pouquinho aí dessa história aí para a gente compartilhar? Então, nós tivemos aí começamos a indústria do plástico, né, 2013, e chegou um momento aí que os nossos diretores aí, eles foram ousados e começaram a trazer novos projetos. Então, a gente precisou começar a se adaptar, né, a fazer mudanças, porque não adiantava a gente ter, nós temos um eletroduto, nós temos um perfil, tá, mas o que ele é diferente no mercado? Então, o mais bacana aí que a gente tem é a gente ir estudar a dor do cliente, né? Ver o que o cliente realmente precisa e começamos a criar produtos personalizados, né? E isso foi abrindo várias portas para a gente, né? Porque daí tu começa a ter essa maturidade no mercado e começa a ter bastante pedidos de coisas diferentes, assim, né? Para a gente estar solucionando, né? Então, chegou um momento aí, 2020, né? Iniciamos com o projeto do aço, que é o setor qual eu sou responsável hoje. E nesse setor a gente conseguiu dar um grande passo aí hoje, que a gente não faz só o equipamento, só o produto, né? A gente precisa de um produto exclusivo. Nós temos uma equipe de engenharia hoje que desenvolve, inclusive, a máquina que fabrica o produto. Então, posso citar aqui, equipamento de dobra, que é bem específico, que é uma flangeadora, tipo, máquinas de solda automática, fabricadas por nós mesmos, atendendo a nossa necessidade, máquina de plasma CNC, então vários equipamentos assim a gente acaba criando, né? Então a gente cria o equipamento e o produto, né? Sendo o nosso grande diferencial aí, na minha visão, não só como colaborador da empresa, mas de certa forma, se eu fosse um cliente, né? O grande diferencial da Dutex é essa, baseado lá no Simon Sinek lá, por que a gente faz, né? Então a gente faz para ter um resultado para o cliente, né? Para ter uma solução efetiva para o cliente, não para se ter mais só um produto.
Show de bola. Mas, gente, fiquei super curioso, né? Porque quando você começa a trabalhar as dores do cliente, né? Você tem que estar preparado, né? Tem todo um trabalho, um setup aí, né? Para acontecer. E eu queria saber um pouco mais de vocês, como é que foi esse setup, principalmente dentro de casa, né? Tipo, o que vocês tiveram que fazer dentro de casa, por exemplo, com os times de vocês, né? Porque uma coisa é você seguir um padrão, um modelo, um molde, né? A máquina que entrega o molde, tá lá, Sim. configurado, pá. Outra coisa é você virar para toda a tua linha de produção, para os teus engenheiros, para essa galera toda. Galera, vamos começar a customizar pedido aqui. Como é que foi essa recepção? O que vocês mudaram junto com as pessoas? Quais foram as práticas? Como é que foi isso lá? Eu vejo assim, ó, hoje os nossos diretores, né, eles fazem o que com a gente, né? Eu tenho como inspiração aí na minha gestão o meu diretor, né? Eu não vou falar quem é, né? Então, ele conseguiu fazer o quê? A gente acreditar nisso, a gente se sentir importante, a gente se sentir fazendo parte de algo maior. Então, hoje, eu não estou lá cumprindo o meu horário, eu não estou lá trabalhando por um salário no final do mês. A gente está lá por um propósito, entendeu? A gente quer crescer, a gente quer evoluir, e isso veio dessa mentalidade, dessa cultura da empresa de fazer as pessoas se sentirem como parte, né? Tanto que a gente se nomenclatura ali nos nossos grupos de empresa como família, a gente é uma família. Então, isso foi passando. Então, a diretoria passou para os gestores, os gestores vão passando para os colaboradores. Então, a hora que chega na hora ali, a gente precisa fazer, vamos fazer. Então, toda ideia é uma ideia bem-vinda, a gente escuta o pessoal da fábrica, a gente soma as ideias ali e assim as coisas acontecem, acreditando nas pessoas que estão ali. Fortalecendo aqui a fala do Fabiano, a gente sempre enxerga, né, em relação a foco no cliente. A gente fala assim, nós precisamos ser uma lancha, como uma empresa pequena, né, pequeno, médio porte, nós precisamos ser uma lancha, né? O que é uma lancha? Você tem que ter rapidez, assim, nos processos para atender a necessidade do cliente. Se você levar, talvez, uma demanda para uma empresa grande, como ela tem muita burocracia, muitos processos, ela não consegue dar uma resposta tão ágil como a gente dá. Em relação a essas mudanças de setup, equipamento, a gente tem que surpreender de alguma maneira. Então, a gente tem um diferencial. Isso é um pilar importante, que a gente dá esse foco às necessidades do cliente, aposta nisso, né? A gente não olha isso como um custo, um gasto, mas sim como um investimento, olhar para o cliente. E outro pilar importante que o Fabiano comentou é esse foco nas pessoas, né? Porque a gente possa ser o mais ágil possível, enxergar a necessidade do cliente e tal, mas se não tiver pessoas capacitadas, pessoas envolvidas, pessoas engajadas com o projeto, que façam acontecer. Então, nós precisamos, primeiro, encantar nossa equipe, né? Fico feliz o Fabiano falar isso, eu sei que ele não está falando porque ele está aqui junto comigo, né? Mas isso aqui é o profissional que ele é dentro e fora da empresa, é aquele profissional que veste a camisa. Isso que a gente faz com que a cultura... A gente sempre fala com os sócios, né? Nós precisamos ter uma cultura. E o principal disso é o nosso olhar para as pessoas, que as pessoas fazem acontecer. Então, assim, a gente é uma empresa, né, talvez pequena comparado com muitas gigantes que tem aí, mas a gente tem hoje aqui vários planos, assim, né, incentivo ao estudo, a gente paga bolsa aí de estudo para desde técnico, até a preocupação, assim, quem não tem a formação básica, né, a gente tem nosso RH hoje estruturou para isso, graduação, pós-graduação, então nós olhamos também muito para as pessoas. Então, a gente gosta disso, né? Porque se a gente encanta as pessoas, a empresa tem esse DNA de encantar as pessoas, os processos depois não seja fácil, né? Mas se você tem uma equipe competente, você fica mais confortável para buscar novos projetos aí para a empresa. Então, esse é um pouco do olhar. E um terceiro forte aí, né, Fabiano, que você pode também até complementar, é nosso olhar um pouco para a sociedade, né? O que a gente pode fazer para contribuir para a sociedade? Esse nosso olhar tal,
recente, aí a gente fez participou de um programa aí, juntamente com a Senai, SESI e a prefeitura aqui da cidade, de capacitar profissionais, né? Então, a gente, não somente os profissionais da Dutex, mas sim da comunidade, né? Vamos treinar esse pessoal, vamos pagar, quanto que custa essa bolsa de estudo? Então, o Senai tem uma participação, o Sebrae outra, né? Desculpa, o SESI outra, e a prefeitura outra e a indústria outra, né? Então, a gente abraçou essa causa também. Nossa cidade aqui, nós temos 20 mil habitantes, disponibilizando, os empresários aqui, foi disponibilizado 600 vagas de curso profissionalizante para treinar essas pessoas. Inclusive, alguns cursos, né, a gente cedeu as instalações da Dutex para os professores aí, tá lecionando aqui internamente, na prática também, né? Então, um pouco dessa visão também da responsabilidade social aí com as pessoas, entre outras coisas que a gente tem esse olhar aí voltado também olhar voltado ao cliente, né? Nosso time aqui, nossa família, que a gente gosta de ser chamada de família Dutex, mas também a sociedade. Então, 3 pilares importantes aí, né? Claro, a gente sempre tem, dentro disso tudo, sempre tem que procurar avisar a sustentabilidade financeira, né? A empresa ser sustentável, ser rentável. Isso é um olhar importante também que não podemos, nunca deixamos de olhar aqui internamente dentro da empresa. Poxa, que legal, hein, cara? Nossa, quanta coisa! Você crescer com responsabilidade social, né? Ainda fomentando, gerando emprego, né? Olha quanta coisa boa pode vir de uma iniciativa de dar foco no cliente. Eu só queria até aproveitar e emendar isso, porque me deixou muito curioso, né? A partir do momento que vocês tomaram esse rumo, né, essa direção, eu imagino que isso é um caminho sem volta, né? Uma vez que você vai por esse caminho, é uma cadeia, né? E me diga uma coisa, assim, o que vocês experienciaram assim logo de resultado? Pô, a gente resolveu agir dessa forma. Vamos trabalhar dando esse foco no cliente, vamos trabalhar customizando um pouco mais, tendo todos esses cuidados. Qual foi o primeiro resultado percebido assim por vocês logo que vocês resolveram mudar? Bom, a primeira coisa assim é o crescimento da empresa, né? Se a gente olhar assim, na equipe começou uma operação, os 3 sócios, né? O Fabiano que está com a gente aqui e mais um assistente e mais um operador. Então foi esse o primeiro time aí que começou a colocar a empresa para operar em tudo, né? Desde a parte de fábrica, né? Então, a gente brinca, né? Às vezes as pessoas mais novas hoje, né, Fabiano, não acreditava que muitas vezes nós passamos a noite toda lá na operação para atender o cliente, né? Passava lá na produção, metendo a mão na massa, né? Outro dia, um dos sócios ali pegava o caminhão e ia entregar o produto, né? Talvez o pessoal ache que isso, a gente já nasceu assim. Mas o bacana disso tudo é o resultado do crescimento, né? Porque hoje nós estamos com uma equipe aí de 60 colaboradores, né? Então a gente fica feliz assim, por ver esse resultado, crescimento. Claro que é uma baita responsabilidade, né? Que a gente tem que ter, mas a gente fica contente assim vendo esse resultado. Então não é nada fácil, né? Que é do dia para a noite, mas o resultado do crescimento das pessoas, a gente olha muito assim as pessoas crescendo aqui também, né? Pessoas que começaram lá como auxiliar de produção, hoje estão aqui no administrativo, estão como liderança na fábrica. Isso é muito bacana. Então, são resultados assim que a gente vê que acredito que esteja dando certo, né? Então, esses são os resultados assim do dia a dia. E agora a gente fez nós estamos agora na 3ª ampliação. Então, a primeira ampliação a gente passou de 500 metros quadrados para 1.200 metros quadrados. E agora nós passamos para 2.000 metros quadrados, né? Temos um projeto para chegar aos 4 metros quadrados. Então, da área construída, né? Então, isso também é algo que a gente vê, o pessoal olha, passa, que conheceu a gente desde o início aqui da empresa, né? O pessoal daqui de Garuva, né?
Falei assim, poxa, como que a empresa está crescendo, que bacana ver isso e tal, né? Então, isso também traz uma satisfação que vê os resultados aí disso, né? E a conquista, claro, dos clientes, né? Quando, claro, problema tem, né, Fabiano, no dia a dia. Tá, com certeza. Faz parte, né? Mas a gente levar uma solução rápida aí para nossos clientes e encantar, isso também é outra coisa que deixa a gente contente aí, vendo esses resultados positivos. É, Maravilha. Oi, pode falar, Fabiana. Eu como gestor, né, à medida que a gente tem, assim, que a gente vê a nossa evolução, primeiro, assim, as pessoas que estão ligadas a mim, as pessoas estudando, essa possibilidade que a empresa teve lá em 2013, nossa, a gente pegava de cada 100 currículos, dificilmente as pessoas tinham o ensino médio completo ou tinham algum curso, porque é uma cidade bem rural, assim, não era uma cidade tão industrial. Porém, viemos para cá, né? Acredito eu, o Weber até pode confirmar, mas ela estrategicamente muito bem localizada, é próximo da BR-101, fica próximo de Porto, tal, próximo de grandes cidades. Então, estrategicamente, o lugar era bom, porém a mão de obra ela não era tão qualificada. Então, esse projeto aí que a Dutex participou, trazendo esses 600 cursos profissionalizantes, foi muito rentável, não só pelos colaboradores que participaram, mas familiares, então você podia indicar lá, o pessoal participava. Então, bem bacana aí, preparando as pessoas para cargos melhores, né? E em vez de a gente estar buscando em cidade vizinha, a gente está evoluindo as pessoas que estão com a gente. Então, se a empresa está crescendo, as pessoas que estão ali também estão tendo a oportunidade de estar crescendo, né? E outro fator que até a gente brinca, a gente fala assim, outro é o estacionamento. Lá em 2013, 2014, tinha um estacionamentinho lá de bicicleta e para 3, 4 carros, né? Agora, cada ano que passa é um problema, porque tem que estar ampliando o estacionamento, os carros estão vindo cada vez melhores. Então, a gente vê assim que o pessoal está crescendo, né? E para nós, assim, para mim, como gestor, participar aí de uma apresentação, por exemplo, vou citar o menino lá, o Lima, foi um rapaz que foi contratado como auxiliar de produção, foi eu que contratei alguns anos atrás, e nesse mês passado agora entrou para o time da gestão, tá como supervisor aí em treinamento. Então, poxa, isso é muito gratificante, tu vê as pessoas evoluindo. Isso se torna muito grato. E quando tu é grato, as pessoas acabam retribuindo essa gratidão também. Então, isso vai gerando uma corrente do bem, digamos assim, né? Então, as pessoas vão se dedicando cada vez mais, e isso vai cada vez mais fazendo todos evoluírem juntos. Claramente, né, o propósito não está ali a venda de um produto, né? Tá a satisfação de um cliente, tá a satisfação dos colaboradores, tá, né, o crescimento da sociedade, e eu acho que vem aí a mágica, né, das pessoas de fato engajarem quando é um propósito legítimo, né? Então, assim, eu acho que o que vocês estão trazendo aqui é sensacional, assim, né, Fabiano e o Weber. Web, Mas eu vou voltar um pouquinho para a operação, Fabiano, assim, né, para entender um pouquinho mais. Eu fico pensando, né, a Patané e eu, a gente vem mais da área de tecnologia, né, Patané, e a gente fica pensando, poxa, vem de repente um produto diferente, uma coisa diferente, já dá aquela agitada na galera lá por questão de skill e como é que vai ser a arquitetura e etc. E a gente está falando de algo que é software, né, que não é produto físico, palpável, como é que é no dia a dia, como é que funciona? Entrou um produto totalmente diferente ali, né? Não é uma linha de montagem, de produção, como é que vocês se organizam lá para fazer, né, essa descoberta ali do produto, como é que vai ser fabricado, como é que funciona isso? E mais ou menos, em média, aí, quanto tempo isso leva, assim, né? Não precisa ser exato, mas depende do produto também, obviamente, né? Mas mais ou menos como é que funciona essa dinâmica. Eu acredito que o Weber pode falar melhor sobre isso, né? Porém, para nós ali já chega um pouco mais, para a gente que é da produção, chega um pouco mais esmiuçado, assim, chega mais
mais mastigadinho, né? Mas às vezes que a gente participa o que é, né? Os nossos produtos são o nosso know-how é extrusão, né? Então, digamos assim, a gente iniciou ali com extrusão e aí, chegou um produto, tem que fazer uma ferramenta diferente, aí a gente vai estudando, vai vendo, como é que precisa, como é que o cliente precisa. E aí vai se adaptando. E na parte do aço, a gente tem um time da engenharia aí que vai desenvolvendo. Vou fazer uma máquina que vai fazer, vou ter que... A gente vai estudando, vai conversando, vai levando as ideias, até que surge aí o produto final. A gente faz o protótipo, usa ali um pouco de design thinking ali, faz a parte do protótipo, tal, aprova para o cliente, e aí, bora, vamos produzir. A primeira análise assim, que a gente faz, né, é a análise de viabilidade, né? Talvez assim, análise o cliente ele pede algo, o que a gente faz? Nunca diz não. Primeiro vamos estudar, né? Vamos estudar, ver se isso é muito bem colocado para você, cara. Isso depende muito do produto e depende muito assim da gente acreditar no projeto. Às vezes é pelo feeling, né? Falar assim, cara, esse é um baita projeto, não podemos perder. Então assim, vamos se tiver 10 projetos na frente, lá vamos parar esses 10, vamos colocar isso aqui que nós precisamos tirar para ontem. Teve produto assim que eu confesso para vocês que a gente conseguiu tirar amostras, né? Não protótipo, né? Mas amostras assim em 3 semanas, né? Então realmente parou tudo, corremos atrás dos fornecedores, tal, todo foco, engenharia, para a gente surpreender o cliente, né? E geralmente nesses cases assim a gente tem muito sucesso. Mas você tem que ter um pouco de feeling, claro, olhar resultado. Nem sempre dá certo, né? Você pode, às vezes, assim, teve um produto, tem um case interessante, que esse produto, a gente também teve uma ansiedade, assim, para fazer ele, paramos tudo e tal, e fomos lá, desenvolvemos uma ferramenta, fizemos esse produto, levamos para o cliente aprovou, e depois ficamos um ano negociando a parte de orçamento com a área de suprimentos. Mas hoje esse produto ele é talvez um em relação ao faturamento já está ali na curva ABC, ali já está na curva pelo menos B, né? Então assim é um produto que é mensal, tal, já pagou a conta, já pagou esse ano parado. Então são essas apostas, né? Às vezes você fica um pouco frustrado, poxa, mano, ferramenta pronta, tal, mas você tem que ser otimista, não pode deixar de acreditar, né? Tem produto, às vezes, que você lança e não é aquilo, tá? A hora de conversar não consegue desenvolver, o cliente não quer, fica parado ali. E tem produtos que você lança e no mês seguinte você já começa a receber pedido e se tem uma análise de viabilidade aí, um payback aí em 3, 4 meses, né? Então, você tem que ter essa dinâmica. Eu acredito, assim, que a empresa, quando ela consegue, né, controlar esses processos, né? Você tem mais isso na mão da gestão, né? Você tem que ser rápido. É claro, quando a empresa começa a crescer um pouco, você também tem que ter o cuidado, né, de respeitar os processos, né? Principalmente a parte de engenharia, parte de estudo de viabilidade, protótipo, né? Então, você tem que ter esse cuidado também, porque senão você vai muito no feeling. Você não vai com estudo já mais técnico, a parte voltada ao estudo de engenharia, né? Então, assim, eu não sei, acredito assim que não sei se tem um certo ou errado, mas hoje a Dutex está muito mais com um olhar voltado fazer uma análise melhor em relação a projetos, né? Então, você pega lá, leva para a engenharia, faz uma análise, material, ferramenta, análise de viabilidade, payback, tudo. Aí toma a decisão pela diretoria se esse produto vai para frente ou não, né? Então, mas tem um momento que eu acredito que realmente tem que ser meio no feeling, tem que ser correndo, bota embaixo do braço, sai lá e faz e aprova o cliente. Mas respeitando, chega um momento que você tem que respeitar, acho que esses processos aí. Boa, é isso aí, é o time to market aí na veia, né? A hora que a oportunidade aparece, agarrar ela e tocar, né? E é legal, né? Esses projetos
são desafiadores, né? A galera, todo mundo fica empolgado para pegar às vezes um projeto novo, né? Que vai sair daquela rotina, né? E você, pô, cara, que legal, um projeto novo, a gente vai ter oportunidade de desenvolver um produto novo, uma nova tecnologia, enfim, putz, é sempre empolgante, né? A galera que trabalha com isso, nessa parte técnica, sempre fica, geralmente, né? Fica animada. Pelo menos aqui em tecnologia é uma coisa muito comum. Eu acredito que pessoal de arquitetura, de engenharia, se estimulam por esse tipo de desafio, né? Muito bom. Mas, senhores, seguinte, quando isso aqui acontece, ó, é um caso inusitado aqui no Agile World, quando toca o sino, é a hora que a gente convida os nossos participantes a contarem alguma situação dentro do seu né, métier, né, daquilo que aconteceu aí ao longo de sua carreira, seja nessa empresa, no caso aqui hoje está falando da Dutex, né, ou seja em qualquer outra situação que foi engraçada, uma situação embaraçosa, qualquer coisa, mas que trouxe algum aprendizado, enfim, é o momento de vocês compartilharem com a gente aquela como é que eu vou dizer, aquele alívio, né, cômico para a gente ter esse momento de descontração. Os senhores têm algum caos, alguma situação que aconteceu aí engraçada na Dutex, mas que de repente trouxe algum aprendizado? Enfim, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar aqui com a nossa audiência? Fabiano, quer começar lá? Pois então, agora eu não sei se eu não recordo ou se são tantas que eu não sei escolher qual, mas... Cara, não lembro, assim, Lembro de situações aí de... Então, até você lembrar aí, Fabiano, eu tenho uma interessante aqui, que na verdade não aconteceu comigo, né? No início lá, a gente, como eu comentei ali, a gente, cara, colocava uma na massa, às vezes, pô, precisava entregar um pedido, a gente virava à noite aqui na máquina, lá tal, e aí, no dia seguinte, né, tinha um sócio tal, eu pegava o caminhãozinho, ia entregar tal, né, ele direto, aí ele chegava cansado, ele não vinha para a empresa e ia para casa dele. Então, ele começou, pô, todos nós, né, batalhando tal, o sócio ia para casa. Aí chegou um dia que o filho dele, pequeno, falou assim, pai, faz quanto tempo tu é caminhoneiro? Né? Então, isso é uma história que a gente conta, que o filho dele achava que ele era caminhoneiro, né? Então, isso é interessante. Então, ele conta essa história assim, bacana, né? Que às vezes a gente olha no início, lá tal, mas o filho achava que realmente o pai era um motorista de caminhão, né? Não era um dono de empresa, porque o pai todo dia chegava com o caminhão em casa lá e falava assim, pô, que legal, pai, você não sabe, faz tempo que você está de motorista, não sabia e tal. Então, é uma história legal assim que ele conta, né? Isso é uma das... Isso aqui é para o couro, né? Isso é o cara que põe lá, né, o braço e vai com tudo, né? Ele não está lá para jogar junto. Muito bom. Ele tá tão envolvido no processo que até muda de cargo. Muito bom. Isso. E é legal para você ver a percepção, né? Para ver que não existem verdades absolutas, né? Que é o que a gente comenta, é o que cada um percebe dentro do seu contexto, né? Para o filho dele chegar todo dia, pai chegando com o caminhão, cara, é caminhoneiro, né? É o que ele faz. E beleza. O que você faz na empresa? Depende do que você precisa. Isso aí. Muito bom. Isso é adaptação pura. Não, mas tem bastante história aqui, né, da nossa equipe também, uma equipe que hoje a gente olha assim, poxa, começamos do zero, conta algumas histórias, tal, claro, a gente vai lembrar aqui agora, mas são coisas, até hoje a gente estava lembrando, né? Hoje tem a menina que trabalha com nós no financeiro, mas hoje ela já uma pessoa só, era financeiro, RH, recepcionista, servia o café, ajudava na fábrica, ela fazia a limpeza, né? Era tudo. Pô, hoje ela não dá conta mais de fazer a parte dela que é financeiro, que é, né? Então isso significa o crescimento, mas ela já foi uma pessoa só em tudo isso, né? Então são coisas que a gente começa a avaliar assim, poxa, é interessante que as pessoas, como o Fabiano, né? O Fabiano também tem uma história legal, eu vou contar por ele, que ele acabou esquecendo, mas Garofa, não sei se vocês sabem, mas é uma cidade que fica 40 quilômetros de Joinville, né? E quando a gente montou a empresa, a gente fez o convite para o Fabiano, a gente conhecia ele, convidou ele para trabalhar com a gente também. Então, ele apostou também na Dutex, né? E ele foi lá e convenceu a mulher, as filhas, tudo, largar Joinville, né? Que é uma cidade grande, porque Garofa aqui tem 20 mil habitantes, né, Fabiano?
Eu falo que eu brinco que hoje os restaurantes aqui abrem para o almoço. Antes, né, eles, na hora do almoço eles fechavam, né? Hoje já abre, né, Fabiano? Então, o Mais Fabiano ou menos isso. largou tudo lá em Joinville, convenceu a família, né, a apostar no projeto e veio embora para Garofa. Então, hoje o Fabiano mora em Garofa, né? Então, ele apostou, né? Então, isso também é uma história. Então, olhar assim, cara, um projeto, não era uma empresa já constituída, né, tal, mercado, renome, mas ele apostou no projeto. Então, Né? ele abandonou a casa dele lá, né, veio para Exatamente. Garuva e está até hoje em Garuva, né, Fabiano? Nós começamos as operações ali por volta de agosto de 2013, mais ou menos. Em novembro eu já tinha comprado casa aqui. Não, a primeira máquina não tinha nem chego, né? Porque nós estávamos ajeitando ainda, tal. Tinha chego, a máquina chegou dia 10 de novembro e eu já tinha comprado casa na cidade, já estava morando aqui. Eu nunca achei que não ia dar certo, né? Eu tinha plena certeza que daria. A aposta foi total. Não. É É, pioneirismo, hein? mas bacana, a gente tem outras histórias assim também, né, do pessoal que apostou bastante assim na empresa. A gente tem o nosso gerente comercial hoje também, que ele era um gerente comercial já de mercado, né? E ele apostou também na empresa, então passou por vários momentos, veio muito aquém do salário, remuneração dele, né? Mas ele apostou assim no projeto. Então hoje ele conta assim, cara, eu vendo dar certo, vendo isso aqui, cara, para mim também eu me sinto dono do negócio, né? Como o Fabiano. Então é bacana isso, não só a gente, né? Mas ver as pessoas que estão junto com a gente também ter essas histórias e de sucesso, graças a Deus, sucesso, né, Fabiano? É isso aí. Como Geraldo Rufino fala nas palestras deles, né, nós somos empreendedores no CNPJ de outras pessoas, né? Isso, Não deixamos de ser empreendedor. empreendedores, mas não no nosso CNPJ. Né? Sabe que você comentou uma coisa, Weber, da questão ali, né, de servir o café e cuidado financeiro, etc. A gente vê muito isso em comunidades de voluntários, né? Que às vezes as pessoas se questionam, poxa, o que que a pessoa tá ali, né? Às vezes eu já cortei papelzinho, porque a gente tinha que fazer papelzinho para cartolina, para fazer um determinado evento, alguma coisa, e você tá ali ligado ao propósito, que eu acho que é o que vocês trouxeram no início ali, que eu acho que é uma coisa assim que é muito difícil, né? Principalmente quando a empresa começa a crescer, você manter isso. E vocês estão de parabéns. O tempo voou aqui, eu sei que vocês têm mais uma reunião, né? Já é quase aqui 7h30. Então, eu vou, né? Agradeço de coração o tempo de vocês. E esse último minuto aqui a gente deixa completamente aberto para o que vocês quiserem para finalizar. Dicas, recados, falar um pouquinho de quem quiser, né? Enfim, contatar do Tex aí, se quiser fazer, né? Aí uma propaganda do produto de vocês. Enfim, o palco aqui, esses minutos finais aí, são de vocês aí para a gente finalizar o episódio. Bacana. Bom, como a gente recomenda aí, de repente, dar uma olhadinha no nosso site aí, né? Do Tex, colocar lá, já vai estar nosso site, que tá no Google lá. E uma coisa assim que eu sempre falo, né? Isso não é só empreendedor, mas todos nós precisamos ser otimistas, né? Nós não podemos pensar que vai dar errado. Nós temos que lutar, acordar todo dia de manhã cedo e falar que vai dar certo, vai funcionar. Nós estamos aqui. O Victor falou muito bacana assim, né? Não pode dar errado mais, tem que dar certo, tem que olhar para frente, né? Acho que é isso mesmo que a gente pensa, né? Isso eu enxergo como otimismo, tem que ser otimismo. Às vezes os meus sócios brincam comigo, cara, ter otimismo esse negócio só se vai dar certo só se for pelo teu otimismo. Mas realmente eu sou muito otimista. E acho que o empreendedor, as pessoas profissionais e tudo, nós precisamos não ser negativo, né? Tem que ser otimista assim e acreditar que vai dar certo, né? Então a palavra aí como mensagem é ser sempre otimista. Fabiano, algum? Bom, eu como gestor, né, deixo aí o que eu posso te deixar de dica é acreditem nas pessoas. Quando você é um gestor e você dá o teu foco
nas pessoas que estão contigo, no sonho das pessoas que estão contigo, consegue colocar um objetivo na vida dessas pessoas, o resultado vem fácil. Então, trabalhei por muito tempo aí focado em resultado e era uma luta. Tudo tinha que ser tudo tinha que ser eu era muito centralizador. Então, os resultados não estavam sendo eficientes. A partir do momento que eu mudei o meu foco, que o meu propósito mudou, então os resultados começaram a fluir naturalmente. Então, esse, né, o propósito hoje, o que eu tenho para mim, como Fabiano, fazer a diferença na vida das pessoas, e é um propósito aí que a Dutex vem fazendo, né, acaba se alinhando a esses propósitos, está fazendo a diferença na vida dos clientes, na vida dos colaboradores, na vida da sociedade aqui, da região aqui. Então, esse é o foco, tem que ser as pessoas, né? Tendo isso como foco, as coisas fluem naturalmente. Legal. Bom, pessoal, eu não sei se eu posso mostrar aqui, mas mostrando rapidinho para vocês aqui, acho que dá para ver, né? Aqui nós temos a nossa parte do administrativo, né? A gente fica. E aqui de cima dá para ver a fábrica aí, ó. A fábrica tem uma operação 24 horas, né? Então tá aí um pouquinho da fábrica aí. A gente está em parte de arrumar ainda aqui na parte de layout, né? Tá meio em construção ainda, meio bagunçado, mas o pessoal aqui trabalha 24 horas aí. Só mostrando um pouquinho para vocês. Olha, né? Com direito a tour virtual e tudo. Aqui o pessoal do administrativo já foram embora. Então só tá eu agora na empresa. Muito bom. Gente, olha que legal. Ó, esse episódio foi realmente especial, graças a vocês. Muito obrigado, Fabiano e Webber. Eu acho que, é um case, na verdade, um caso maravilhoso para contar aí sobre determinação, sobre objetivo, sobre inspeção, sobre tanta coisa que a gente prega aí, né, com tantas metodologias, e vocês simplificaram e colocaram aí, como dizem, um salame na mesa e falaram, aqui, ó, a gente fez, aqui tá assim. Gente, obrigado, agradeço aí a participação de vocês e, puxa, que bom. E deixo para a galera que ouve aqui o AWP aquela pergunta: vão agilizar o mundo, galera? A Dutex agilizou, o pessoal tá aí, ó. E vocês, vão embora? Valeu, obrigado, gente. Valeu, gente. Um abração. Tudo de bom aí. Abraço. Sucesso.